Quer conferir mais notícias sem interrupções? Conheça o aplicativo Sem Publicidade. Acesse já grátis.estadão.com.br e experimente por 30 dias. A Organização Mundial da Saúde está em alerta após a descoberta de um novo vírus na China. 2 mortes por problemas respiratórios já foram confirmadas e o governo chinês contabiliza 50 casos. Nesta terça-feira, vai fazer 3 meses em que a China enviou um alerta à Organização Mundial da Saúde sobre um vírus que causava uma pneumonia misteriosa. Após essa primeira comunicação, o mundo percebeu se tratar de uma doença mais séria e a OMS foi elevando seu grau de risco de contágio pela Covid-19. A OMS, portanto, acaba de declarar a situação do coronavírus como uma pandemia. Disse que nas últimas 2 semanas o número de países com casos confirmados da doença triplicou. Em 22 de janeiro, a cidade de Wuhan, epicentro do novo coronavírus, foi isolada. Em Wuhan, as ruas estão cada dia mais vazias. A cidade de 11 milhões de habitantes está isolada em uma tentativa de frear o avanço da epidemia de coronavírus, que já matou mais de 100 pessoas. Em 30 de janeiro, as autoridades chinesas colocaram quase o país inteiro em isolamento social. Ao todo, 13 prefeituras adotaram medidas de confinamento na região de Yuan. Serviços de trem e metrô foram suspensos em Jingzhou, Xianing, Xiaogan, Enchi e Xinjiang. Autoridades também suspenderam eventos culturais e públicos e restringiram serviços de táxi e turismo. Após 4 semanas de reclusão, o avanço da contaminação na China baixou de 1.500 casos por dia para menos de 200 e nunca mais voltou a subir. Na semana passada, os moradores da região onde surgiu a Covid-19 voltaram a circular livremente por decisão das autoridades chinesas. A província de Hubei, região mais afetada pela epidemia, anunciou no dia 24 a liberação das restrições às saídas da província. As pessoas com código verde poderão se deslocar para fora da região. Outros países, como a Itália e Estados Unidos, já registram mais casos de contágio do que a China. Os Estados Unidos ultrapassaram hoje a China e também a Itália e se tornaram o país com o maior número de infectados pelo novo coronavírus. Só o estado de Nova York tem cerca de 7% de todos os casos confirmados no mundo. No entanto, novos registros de contágio acenderam um sinal de alerta dos chineses. Foram 55 casos da Covid-19, dos quais 54 são importados. Por isso, o governo do país fechou desde sábado as fronteiras para estrangeiros por tempo indeterminado. Olha, a China decidiu fechar as fronteiras para todos os estrangeiros, mesmo para aqueles que já têm visto ou direito de residência no país. Em Wuhan, epicentro da pandemia, a vida começa a voltar ao normal. A estudante Tamires Oliveira, que mora em Pequim, diz que o governo teme uma segunda onda de pandemia. Eu acho que agora, nessa semana, virou um pouco a chavinha e voltamos a ter um momento meio crítico, assim. Essa última madrugada, o governo emitiu um comunicado de que nenhum estrangeiro entra na China. E eu acho que isso mostra muito da postura e do medo, sim, de voltar a termos riscos grandes de uma segunda onda aí de casos. Recentemente, nessa última semana, os números foram extremamente positivos. A cidade de Wuhan, o epicentro da doença, ficou 3-4 dias com o número em 0, mas voltou a ter alguns pequenos casos. Mas eu acho que essas medidas aí muito restritas, elas mostram sim uma postura de cautela em relação a isso. Antes dessa posição do governo, eles estavam colocando em quarentena todo mundo que chegava, uma quarentena assim de depoimentos horrorosos. Eu faço parte de várias comunidades de brasileiros e estrangeiros na China, seja em Shanghai ou na China num total. E os depoimentos são muito horríveis, de
quanto tempo se espera, a qualidade das facilidades onde se colocam as pessoas. Então, assim, estão existindo, né, políticas extremamente restritivas em relação a esse trânsito para a China. Em relação a ir e vir, eu acho que depende muito do caso das pessoas. Quem já estava na China consegue ir e vir porque esteve na China. Agora, quem recentemente entrou, precisa de quarentena, ainda é extremamente controlado via aplicativo, via pessoas batendo na sua porta, via sensores na sua porta. O que eu vejo é mais movimento, mais vida, né, em relação às fotos, por exemplo, que eu tirei no boom da doença. As ruas 100% vazias, já não estão mais, mas não há uma retomada completa, não. Não ouvimos nada a respeito do Ministério da Saúde, da Educação. Eu sou estudante, eu estou completamente dependente desse pronunciamento de quando as aulas vão voltar. Muitos boatos entre nós, estudantes e imigrantes, de que o semestre inteiro vai ser feito online. Então, eu acho que está caminhando muito, muito devagar para uma melhora, mas ainda com muitas ressalvas. E como está a vida na China após esses 3 meses de combate ao coronavírus? Conversando com a gente, a radialista Denise Mello, que também mora em Pequim, informa que as coisas estão voltando ao normal, apesar de algumas medidas continuarem restritivas. E agora, de um mês para cá, como Beijing não foi uma cidade tão atingida, né, pelo vírus, por exemplo, como Wuhan, aqui foram poucos casos em relação ao tamanho da cidade, foi tudo muito bem controlado. Agora a cidade está ganhando vida de novo, então agora já dá para dar uma volta de bicicleta, a primavera está chegando, a cidade está toda florida, as pessoas estão na rua. Ainda você não vai para lugares fechados, né? Os lugares fechados ainda estão restritos, então você não vai num bar ou num café cheio de gente, mas na rua as pessoas estão por lá, todo mundo usando máscara, todo mundo aproveitando o sol, usando máscara, limpando a mão. Você vê as pessoas sempre com álcool gel e tal, ainda principalmente os idosos, você vê muita gente de luva, usando aquela luva cirúrgica, enfim, principalmente as pessoas que trabalham. Se você vai comprar comida nessas vendinhas, elas estão sempre lá com a luva e tal, e as regras continuam bem rígidas, apesar das pessoas já estarem nas ruas, as regras continuam, então sempre tem pessoas olhando, você sempre tem ou voluntários aqui. Existe muito trabalho voluntário. Então, por exemplo, nas ruas, na minha rua, por exemplo, as pessoas que fazem a vigilância, eles são muitas vezes moradores, eles são voluntários, então eles checam se não está entrando gente que não mora na rua. Por exemplo, nesse momento, como está tendo muito caso importado da Covid, não pode entrar gente que não mora na rua, eu não posso receber visita. Então, eles sempre checam. Então, eles me deram um cartãozinho. Então, todo mundo que mora na rua tem um cartão. Você tem que apresentar o cartão de morador. Eles medem a sua febre. Toda vez que eu entro em casa, tem que ir lá medir a febre. Aí, eles deixam eu entrar. E isso acontece para todo mundo. Como a China lidou com a doença em termos políticos e econômicos, qual o papel do país pós-coronavírus? Converso sobre esse assunto agora com o professor de Relações Exteriores da Universidade da China, Marcos Vinícius de Freitas. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender. É sempre um prazer. Como é que foi o princípio da crise? Porque você estava lá na China quando começou a surgir os primeiros casos, professor? Veja, eu vim para o Brasil no final de dezembro, exatamente no dia 29 de dezembro. Mas eu me lembro que no início de dezembro já se comentava, e geralmente esses comentários vêm do pessoal que mora em Hong Kong, né? O pessoal que mora em Hong Kong tem muita informação sobre aquilo que se passa no continente. E eu me lembro que alguns amigos meus de Hong Kong comentaram que havia uma certa pneumonia no ar na região de Wuhan, na China. Então havia essa preocupação, eles haviam comentado a respeito disso. Só que não havia uma proliferação muito grande.
O que vai acontecer é que toda a situação muda durante o Ano Novo Chinês, né? Se você lembrar, é quando o governo chinês toma as principais medidas de impacto, justamente numa época que é muito complicada de fazer, né? Imagina no meio do carnaval você fala, olha, nós mudamos tudo, você não pode voltar para casa, você tem que ficar onde você está, e criou uma situação complicada. Então, nesse sentido, havia o comentário de que alguma coisa estava acontecendo, mas não havia nada aprofundado que viesse a ter justamente o impacto que representou tudo depois. Aí logo em seguida do Ano Novo Chinês, aí já a universidade enviou um comunicado de que os professores não poderiam, os estrangeiros não poderiam retornar, que as aulas não ocorreriam em classe presencial, mas somente online, e isso tem sido o procedimento até agora. Esperava-se que a partir de abril, né, o cenário pudesse mudar, só que quando os chineses começaram a observar o crescimento exponencial do coronavírus em outros lugares, eles puxaram um pouco o freio de mão, porque muitas das infecções e dos casos que estão acontecendo atualmente na China são justamente chineses que estavam no exterior, adquiriram o vírus e estão retornando para a China, né? Pela sua própria experiência, esse tempo que o senhor esteve na China e pôde conhecer mais do país, que tipo de avaliação o senhor tem em relação à conduta da China em termos de saúde pública nessa crise do coronavírus? Porque é um país muito fechado, né? As condutas no final foram as mais corretas, foram tomadas de maneira rápida. Qual avaliação o senhor faz? O que me consta é que a gente ainda não tem muito bem avaliado quais são as sequelas do coronavírus, né? Mas o que você pode depreender da China nesse momento? Quando você vive num país que tem 1,4 bilhões de pessoas e você mora numa cidade como Pequim, que tem 22 milhões de habitantes, a proporção das coisas sempre é muito maior do que aquelas que nós estamos habitualmente acostumados. Nós moramos em São Paulo é uma cidade grande, tudo isso, mas a cidade de São Paulo é um pouco interiorana comparado com as grandes cidades chinesas. Se você olhar, o número de cidades com mais de 10 milhões de habitantes da China é enorme. Então, existe uma preocupação do governo chinês com duas situações. Uma, que algum tipo de doença se alastre, porque em razão da enormidade das aglomerações que você tem, é muito fácil que que qualquer doença se dissemine muito rapidamente. Então essa é sempre uma constante preocupação do governo chinês. Mas por outro lado, e a gente não pode esquecer disso, é que qualquer situação que gere um pânico coletivo também pode tornar a administração dos problemas muito complicada e muito difícil. Então, se você me perguntar qual foi a avaliação, eu acho que o governo chinês tomou as medidas, ele foi duro, ele demorou justamente porque, primeiro, você precisa descobrir se é um surto ou se, de fato, você está diante de uma epidemia, algo mais grave, e isso, às vezes, toma um tempo para tomar essa decisão. Em segundo lugar, ele teve que tomar justamente a cautela de não fazer com que isso se transformasse num pânico coletivo. Porque na China também esse tipo de pânico coletivo pode acontecer de uma maneira fácil. O quanto essa pandemia e essa crise como um todo vai transformar a dinâmica global? Já dá para imaginar o que vai ser do mundo daqui a médio prazo, professor? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É a pergunta de $1 milhão. Mas o que aconteceu, né? Essa pandemia tem algumas coisas importantes para a gente levar em consideração. Em primeiro lugar, obviamente, quando o presidente Trump chama isso de vírus chinês, ou Kung Flu, né, que ele tem chamado também, quando você faz esse tipo de situação, existe claramente um objetivo de denegrir a China como sendo a origem
de toda essa catástrofe ou essa hecatombe global que aconteceu em razão da pandemia. Então, existe aí uma tentativa incremental de se culpar a China por aquilo que aconteceu. Veja, você vê o pessoal chamando de vírus chinês, mas não se refere, por exemplo, a H1N1, que é a gripe suína, como vírus norte-americano. Então, este é um problema aí que a gente vai observar com relação à imagem internacional da China. Agora, o que você vai notar e que a gente tem observado, por outro lado, é que os países asiáticos, não somente a China, vão poder olhar para a forma como o Ocidente lidou com a situação e ver o quão embaraçoso tem sido as medidas e a falta de preparo dos países ocidentais para lidar com crises epidêmicas. Se você reparar na Coreia do Sul, no Japão, na própria China, o índice de efetividade dos governos foi muito maior daquele que nós vemos no Ocidente, o que deixa muito claro para os asiáticos de que o Ocidente, o seu modelo e o seu parâmetro, de fato está em declínio. Olha só o caso dos Estados Unidos, né? 70 mil casos acontecendo no país e o povo e o governo também perdido com relação às medidas que vai adotar, né? Então, nesse sentido, nós começamos a ver aí uma Ásia muito mais assertiva, uma Ásia que se coloca a liderança de alguns processos e, obviamente, a China está aí despontando como país que vai liderar todo esse processo por causa de dois fatores fundamentais. Tem uma grande economia, tem uma grande população e, o mais importante, o tecido social da China hoje em dia quer que ela assuma o seu lugar histórico de potência global. Não da mesma maneira que os Estados Unidos, como polícia global ou com exército no mundo inteiro fazendo intervenções, mas o reconhecimento de que, de fato, não existe país maior que seja a maior potência econômica do que a China. Ouvimos aqui Marcos Vinícius Freitas, professor da Universidade de Relações Exteriores da China, em Pequim. E obrigado pela atenção com a nossa reportagem, viu, professor? Não, para mim é sempre um prazer e estou sempre à disposição. No Brasil, o primeiro caso foi registrado em 26 de fevereiro. O homem deu entrada na última segunda-feira num hospital de São Paulo. Ele apresentava características da doença como, por exemplo, febre, tosse, dor de garganta e coriza. O teste foi positivo para coronavírus e a confirmação foi dada agora há pouco com o resultado da contraprova. Hoje, o Brasil registra mais de 3 mil casos de contágio pela Covid-19. Mesmo diante deste quadro, o governo federal defende o abrandamento do isolamento social. Eu estou vendo governadores recuarem da quarentena, abrir comércio. A segunda onda, já chegou desemprego em massa. Agora, a onda foi demais. Chegaram a catástrofe, prevendo milhares e milhares de mortes, coisa que não aconteceu em lugar nenhum no mundo. Isso daí trouxe pânico ao Brasil. Comparando com a China, essa é a medida mais correta? O que o Brasil deve tomar como lição do que ocorreu no país asiático? Para o infectologista da USP da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Roberto Focaccia, apostar na imunização em massa é um erro. A epidemia na China, ela começou em dezembro e eles optaram por uma imunização em massa, como alguns pretendem que ocorra. Entretanto, o número de casos foi subindo assustadoramente e os serviços de saúde não estavam dando conta. Então, eles, no dia 27 de janeiro, eles introduziram então a quarentena geral, fecharam a região de Wuhan pediram que as pessoas ficassem em casa para evitar a disseminação do vírus, né? E, de fato, houve um crescimento até mais ou menos 5 de fevereiro, por volta disso, cerca de 4 mil casos já tinham, né? Entretanto, no dia 7 de março, na China, parou de ocorrer os casos. Então, mostrando a funcionalidade dessa tática de
de quarentena. Se eles não tivessem feito isso, certamente eles não teriam condições de dar assistência aos pacientes, porque no início eles pretendiam que 80% da população se imunizasse, como ocorre em outras epidemias por influenza, e com isso encerraria a epidemia, né? Entretanto, o número de casos foi tão grande que aconteceu mais ou menos o que está acontecendo na Itália, na França, na Espanha, em que não foi adotada essa tática e o número de casos resultou num número de mortes incrivelmente elevadas. No Brasil, agora a gente vendo o que se passou lá na China, nós não temos a menor dúvida de que deixar ocorrer a imunização em massa é um erro. Certamente a saúde pública brasileira, e mesmo particular, não tem condições de arcar com um número de casos tão grande. Nós estamos num crescimento exponencial, como eles tiveram também, como esses países europeus também tiveram. Por exemplo, na Itália, se demonstra que a cidade de Milão não fez a quarentena, está vivendo esse caos terrível, essa tragédia. E outras cidades, por exemplo, a cidade de Bérgamo é o epicentro lá do norte da Itália. Outras cidades do norte da Itália que fizeram a quarentena, como a cidade de Lodi, não houve esse número de casos assustador. Na epidemia de gripe espanhola, 1918, que matou 50 milhões de pessoas no mundo, é clássico, é conhecido o fato de que algumas cidades americanas, lá os estados e os prefeitos é que tomam a decisão, tal como aqui. A cidade de Filadélfia, por exemplo, morreu muita gente de febre amarela, de gripe espanhola. E era um H1N1. A cidade de St. Louis, por exemplo, que estabeleceu a quarentena, não teve esse número de casos, né? Essas experiências mundiais é que nos ensinam e temos que segui-las. A ciência tem que ser seguida. Tecnicamente, quando acaba a epidemia, o que acontece exatamente? Se isola e aí não tem mais a transmissão local? É isso? É tecnicamente o fim da epidemia? Isso significa que a população está imunizada? Não está? O vírus está presente? Não está? O que é a partir de agora, quando esses casos vão diminuindo, quase zerando, doutor? Nós não podemos falar em fim da epidemia na China. Devem ainda ocorrer novos casos, porque nem toda a população está imunizada. Não temos vacina, né? Não temos medicação ainda adequada, então muitos casos ainda vão ocorrer. Mas ocorreu o que os epidemiologistas chamam o achatamento da curva. O número de casos se reduziu drasticamente e com isso pôde-se preparar os serviços públicos de saúde, as UTIs, os respiradores, enfim, equipar os médicos que estão na linha de frente para poder se proteger, né? Veja o que está ocorrendo na Itália, mais de 1.000 médicos, o pessoal, staff médico, né? Foi infectado. É isso que não pode acontecer. A epidemia vai acabar na China, como todas as outras epidemias, nenhuma epidemia acabou com a humanidade, mas tem que ter racionalidade na proposição das medidas de controle. Há possibilidade de recidiva dessa epidemia? Nós não sabemos. Nós estamos aprendendo com essa epidemia de coronavírus, né? Muito mais baseada nas duas epidemias anteriores, mas sabe-se que o indivíduo com 20% dos indivíduos, quando já estão negativos para o vírus, mantém o vírus no organismo. Isso não é estranho, é um fato corriqueiro em qualquer virose. Tanto é que na China não se permite que esses indivíduos vão doar sangue, porque eventualmente eles podem transmitir para outras pessoas, né?
pode ocorrer uma reativação da epidemia? É possível, nós não sabemos. Nós estamos aprendendo com a epidemia, né? E só para a gente concluir, doutor, essa medida da China de novamente fechar a fronteira é a mais correta nesse momento para tentar voltar à normalidade por lá, doutor? Na minha opinião, sim. Eu creio que fechar as fronteiras é um ato importante. O mundo vai ser outro depois dessa epidemia. Aquelas multidões de turistas que circulam pelo mundo, tudo isso vai ser modificado, com certeza. Nós ouvimos aqui o Dr. Roberto Focati, infectologista, gentilmente atendendo aqui ao nosso programa. Doutor, obrigado pela entrevista, um abraço. Muito obrigado, estou às ordens. Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail para contato é podcast@estadão.com. Nos falamos logo mais às 5 horas da tarde com a edição vespertina do Estadão Notícias que se chama Na Quarentena. Então, até lá! Estadão Notícias.